muitos colegas meus, eu posso dizer que eu virei professor por acidente ou por eliminação das possibilidades, né? Eu fiz a graduação em matemática aqui em Maringá. Eu sou da primeira turma do curso de matemática de Maringá. Entrei aqui em 71 e, na época, a UEM estava começando os cursos de ciências exatas e o curso de matemática ele dava opção para você ir para a licenciatura em matemática ou então, se você quisesse, ir para a engenharia civil. O curso de química, que também havia, dava a opção para a licenciatura em química e a engenharia química. E muitos dos colegas que entraram comigo na faculdade fizeram uma dessas opções. Alguns foram para a engenharia, outros ficaram na licenciatura. Eu, por uma questão de necessidade de trabalhar, né, era mais fácil trabalhar como professor suplementarista, né, com a graduação iniciada. Então, eu fui para esse lado aí, né? E terminei o curso aqui. E assim que eu terminei o curso, eu fui contratado pela UEM como professor. Eu me dei muito bem no curso e os professores acharam que eu poderia colaborar com o corpo docente. Então, eu me lembro que a minha graduação, minha formatura, solenidade de formatura foi num sábado e na segunda-feira assinaram minha carteira de trabalho. Naquele tempo a universidade era uma fundação, né? Então nós não tínhamos estabilidade, era uma fundação estadual. E aí, ficando ali no ensino superior e ainda dando aulas no ensino médio, eu saí, passei 2 anos fora, fazendo um mestrado, né? Fiz um mestrado na PUC do Rio de Janeiro e já não me encantei muito com a carreira de acadêmico pesquisador. Eu até hoje tenho minhas críticas, eu acho que é uma coisa muito cartorial. Cartorial em que sentido? Eu queria ser professor, sempre quis. Eu gosto de dividir o conhecimento, né? Eu ensinei minhas filhas a andar de bicicleta, a nadar, a dirigir. Então, eu não gosto de usar a palavra ensinar, mas é isso mesmo. O que eu sei que eu posso passar para alguém, eu adoro fazer isso, né? E eu queria ser um professor, já que eu estava na universidade, então continuar como professor universitário. Mas o Brasil tem um viés maluco, que tudo tem que ter uma tal de pesquisa no meio da história, e não é assim, na minha opinião não é, né? Nós precisamos de bons professores, formação sólida como professor, e quem tiver interesse e capacidade vai pesquisar, né? Mas parece que ficou meio obrigatório, então você tem que fazer alguma coisa que pareça pesquisa. Eu digo isso e afirmo, fazer alguma coisa que pareça pesquisa, né? Então, eu não quis fazer o doutorado. Alguns amigos que foram comigo foram fazer o doutorado. E aí, foi que, tendo voltado do mestrado, eu comecei a lecionar também no ensino médio, né? Fui trabalhar com o Colégio Paraná, que é do nosso querido professor Amauri, né? O professor Amauri foi meu professor na graduação, né? E me ajudou muito nesse início de profissão. E trabalhando com ele e continuando a trabalhar na universidade, eu conheci o corpo docente dele, formamos uma equipe de colegas e professores, e chegou um momento que nós
achamos que era interessante que nós tivéssemos o nosso próprio colégio, né? Foi um processo tranquilo, eu gosto de repetir isso, né? Nós éramos 10, 12 professores trabalhando com o professor Amauri e conduzíamos conversas à época que nos levaram a decidir que montaríamos a nossa escola, né? Ele sabendo disso, certo? E como cavalheiro que ele é, um empresário civilizado, né? Ele nos ajudou muito, né? Ele até nos alugou equipamentos e nós continuamos mantendo uma relação profissional e eu ouso dizer de amizade, uma relação muito respeitosa, reciprocamente respeitosa. E aí veio com a responsabilidade de conduzir uma escola, né? Veio a questão de associar a escola com as demais escolas, porque eu acredito que seja uma coisa lógica e civilizada que pessoas que trabalham no mesmo segmento se conversem, não é? Troquem experiências, encaminhem questões de interesse comum. E o professor Amauri, à época, era o delegado sindical do sindicato das escolas de ensino médio do Paraná. Ele era o delegado sindical em Maringá. E ele propôs que nós constituíssemos a delegacia em um sindicato independente. Traçamos qual seria a base territorial do sindicato e assim foi feito, em acordo com o sindicato do Estado, né? O professor Amauri foi o primeiro presidente do sindicato e ele me convidou para ajudá-lo na vice-presidência. Eu concluí o mandato dele e depois me elegeram para um mandato também, né? Gostei muito de fazer isso. Acredito que o trabalho sindical, de novo, civilizado, ele ajuda a comunidade, ajuda o segmento, né? Nós criamos normas para as escolas para evitar algumas coisas desagradáveis que de repente acontecem, com escolas precariamente estabelecidas. E, felizmente, entre as escolas associadas, nunca aconteceu nenhum episódio dessa natureza, né? Acho que eu fiz 2 mandatos, se não me engano, e passei a bola para frente. Mas foi uma experiência muito boa, um convívio extremamente gratificante. As pessoas que se dedicam são pessoas realmente interessadas, em primeiro lugar, na posição das escolas dentro da comunidade, né? A colaboração com as autoridades, no sentido de que todos cumpram todas as regras com rigor. Desde esse tempo, nós temos discutido as convenções coletivas com o Sintemar, que na nossa base representa professores e funcionários. As discussões sempre foram muito proveitosas e produtivas. É importante observar que não há na história da nossa relação do Sinep com o Sintemar, não há sequer um episódio de conflito, né? Nós já tivemos, claro, a instauração de dissídios,
Mas isso é normal. A legislação permite isso, cada lado procura tirar o máximo possível da situação, levando em consideração a legislação. Mas isso não foi motivo para que se estabelecesse um clima de antagonismo entre nós e o Cinep, né? Fizemos todas essas convenções ao longo de todos esses 30 anos, sem que nunca fosse necessário que o sindicato laboral chamasse uma greve ou qualquer movimento de protesto, porque felizmente nós temos consciência, sempre tivemos, e as escolas associadas têm essa consciência e absorvem isso, a consciência de que o ingrediente vital, essencial para se construir uma boa escola são as pessoas, os professores e todos os demais colaboradores, né? Então, não há por que não dar a professores e colaboradores o máximo que as escolas puderem dar, de maneira a preservar a saúde econômica e financeira, o equilíbrio da empresa e, ao mesmo tempo, dar a melhor satisfação possível dentro das circunstâncias para professores e colaboradores, né? Então, essa é a mentalidade que eu recebi do professor Amaury, o fundador do sindicato, e procurei alimentá-la e mantê-la aí, né? Como professor, eu comecei a lecionar em 1971 e há 2 anos praticamente eu não estou integralmente em sala de aula. De vez em quando me tiram do cabide e me pedem para eu fazer alguma coisa que eu possa fazer para ajudar. Na ausência de um professor, essas coisas assim, né? Mas eu gosto disso, gosto muito de, como eu disse a você, de dividir o que eu sei, né? É maravilhoso ver isso. Nós temos um projeto na escola em que os alunos que tenham interesse ou tenham um desempenho de notas até um certo ponto, eles podem propor-se a fazer um estudo extracurricular, né? E aí a gente designa um professor para orientar essa molecada, né? E esse ano mesmo, ainda ontem, 2 dos meninos que eu ajudei a orientar, são 3, né? Então, 2 meninos e uma menina, eles apresentaram a conclusão do seu trabalho. Então, eu digo para vocês, gente, não existe para quem tem o magistério no sangue, não existe coisa mais gratificante do que você ver um menino de 13 anos discorrendo sobre um tema que ele não vai tirar nota por causa daquilo, ele teve que estudar muito para apresentar aquele trabalho. É muito bonito mesmo. E isso aí faz valer a pena a vida de professor. Nós começamos, éramos um grupo de 13 professores, mas quando a gente constituiu a empresa, tudo, alguns não quiseram se associar à empresa, embora continuassem professores, né? Então nós tivemos a professora Mara, o professor Carreira, o professor Macedo. Eles ficaram conosco, mas não estavam interessados em se associar à pessoa jurídica que iria ser mantenedora do colégio. Acabamos ficando, pela ordem que eu me lembro, professor Eliomar, Giacometo, professor Tércio, professor Joel, professor Alvacir, eu, né? Creio que fomos esses aí que ficamos, né?
E aí alguns já estão aposentados, como é o caso do professor Tércio, professor Joel, e acabamos ficando hoje em 4, que é o Eleomar Giacometto, Carlos Anselmo, eu. E agora nós admitimos no corpo de cotistas da mantenedora, nós admitimos o professor Ricardo Suzuki, que é um professor bem jovem, extremamente capaz, com bastante experiência administrativa, e ele cuida, como diretor, do Colégio PRO, certo? Que é uma proposta diferente do trabalho do Colégio Nobel, diferente no sentido de que ele dá ao aluno um atendimento mais personalizado e praticamente em regime de tempo integral, né? No Colégio Nobel, no ensino médio, nós procuramos também atender personalizadamente o aluno, mas ele não tem a obrigação de frequentar a escola para aulas regulares nos 2 turnos. Ele vem à escola para algumas atividades comuns ou então para fazer estudos individuais. E o nosso ensino fundamental também hoje está sob responsabilidade do professor Suzuki, né? Nós, no ensino fundamental, temos uma proposta que já vai completando quase 10 anos, de proporcionar ao aluno uma formação bilíngue, né? Nós não temos a pretensão de dizer a nossa é uma escola bilíngue por uma razão muito simples e prática. Nós temos um déficit de formação de professores no Brasil todinho. Então você tem dificuldade de achar um professor de sociologia que fale bem português. Você imagina achar um professor de sociologia bilíngue. Então a escola tem de criar um programa, que é o que nós fazemos, em que você dá uma carga horária mais intensiva em inglês e, na medida do possível, você divide algumas disciplinas entre 2 professores, sendo um deles um professor de inglês, com a necessária fluência. E temos sido bem-sucedidos nessa proposta. Uma boa lembrança do Cinep, eu não poderia deixar de mencionar aqui, é a nossa querida doutora Damaris, né? A doutora Damaris, ela começou a trabalhar no Cinep como assistente jurídica e ela ainda era estagiária do curso de Direito, né? Mas ela é uma advogada extremamente inteligente e ágil juridicamente. E eu me lembro que, tão logo Damaris se graduou, e aí então ela passou a exercer a advocacia plenamente, eu falei a vocês das nossas convenções, né? Eu vou dizer que praticamente todas as convenções, até Damaris, a gente perdia, né? Íamos para o Tribunal Regional e acabávamos sendo derrotados nas nossas pretensões. Mas nunca nada que nos incapacitasse. Mas fica aquela coisa, puxa, nós nunca vamos ganhar uma? E a primeira vez que nós ganhamos uma foi sob a batuta da doutora Damaris. Portanto, eu preciso, pessoalmente, agradecer a Damaris, porque ela me ajudou um bocado, me ajudou bastante. Graças a Deus, nós temos uma boa amizade, ela, o esposo dela, o Helder, a mãe dela foi nossa aluna no colégio, né? Então,
O meu agradecimento é a ela e o grande momento do Cinep nas minhas gestões foi esse. Quando nós pudemos dizer, olha, nesta convenção, as nossas pretensões foram todas aceitas e satisfeitas.